Pedro Vaca, delator americano, traz informações impactantes sobre o Brasil e o envolvimento de Moraes em temas pesados. O que ele revelou até agora pode mudar o rumo das discussões sobre direitos fundamentais no país. Fique atento, pois a resposta dele está por vir. Pedro Vaca, delator americano, faz alerta sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. The visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. Preocupações sobre o abuso de poder e o controle da mídia, que ele revelou até agora, promete agitar as discussões sobre direitos fundamentais no país. Esse relatório, que vai detalhar as atividades do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, ele tem potencial de servir como um catalisador, um acelerador no atrito que tem acontecido entre Donald Trump e Lula. Por quê? Bom, a opinião da Casa Branca, do entorno de Donald Trump, é que haveria uma espécie de ditadura no Brasil que seria fruto de um conluio entre Alexandre de Moraes e o Palácio do Planalto. Essa tese é difundida por ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, o principal assessor de Donald Trump hoje na Casa Branca, e também por Jason Miller, que foi o estrategista de Trump na campanha vitoriosa que levou o presidente dos Estados Unidos de volta à Casa Branca. Então, o entorno do Trump tem ali incentivado que as animosidades relacionadas ao governo Lula continuem e avancem, como tem avançado. E esse relatório da OEA, que vai versar sobre Alexandre de Moraes, caso ele pontue que houve arbitrariedades, caso ele opine que houve arbitrariedades em decisão de Alexandre de Moraes, Donald Trump vai endurecer ainda mais o discurso contra Lula, um discurso que já está sendo fortalecido na Casa Branca. A gente viu que teve embates recentes entre Lula e Donald Trump, por exemplo, na questão de tratativas comerciais, de acordos comerciais, a taxação do aço. Trump falou que vai taxar o aço do Brasil, Lula falou que se Trump taxar, ele também vai aumentar as taxações aos Estados Unidos. Eu queria falar sobre a sua relação com Donald Trump, saber se o senhor vai fazer um contato direto com o novo presidente dos Estados Unidos, seja uma ligação ou um encontro presencial, e como o senhor vai agir se ele cumprir a promessa de taxar produtos brasileiros, tendo em vista que o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40 a 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Vai haver um contato direto? Então, veja, não há nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar.
eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. É isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Pedro Vaca chegou ao Brasil para investigar possíveis abusos de poder envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Sua visita se concentra em questões como a censura à liberdade de expressão e o controle de canais de comunicação, temas que geram crescentes preocupações do cenário político. Relatos de fontes revelam um ambiente tenso, onde decisões da Suprema Corte e do governo Lula são vistas com receio, colocando em risco direitos fundamentais. Eu não lembro qual foi a última entrevista que eu dei, aqui faz tempo, acho. Primeiro porque em setembro eu bati a cabeça e depois, dia 10 de dezembro, eu tive que fazer um procedimento e hoje eu estou aqui 100% recuperado, 100% preparado para todas as lutas que vier a partir de agora. Eu queria saber o seguinte, no ano passado o senhor viajou um bocado, andou dando entrevistas para as rádios do interior do país. Isso se refletiu positivamente nas pesquisas de opinião, inclusive. E agora a gente está aqui muito grato de vê-lo começando um novo, me parece, um novo sistema de comunicação conosco e com a população brasileira. Eu queria saber se é isso, se veio para ficar, e se esse é o contra-ataque do governo para divulgar melhor as entregas e os feitos do governo. Olha, você me conhece e eu lembro que quando o companheiro Pimenta estava na comunicação, de vez em quando o Pimenta me aparecia com uma pesquisa dizendo o que o povo estava pensando. Eu falava, Pimenta, mas é assim mesmo. Ou seja, você tem o primeiro ano de governo, que como você ganhou as eleições, o povo tem muita expectativa, sabe? E o povo está muito tranquilo. No segundo ano, seja para o presidente, para o governador ou para o prefeito, começa o povo a saber se a expectativa que ele tinha está sendo cumprida. Eu dizia para o Pimenta, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? É preciso ter muita paciência. Primeiro porque eu sou um cara que não me preocupo com pesquisa. Algo em comum em relatos de Pedro Vaca e a situação política brasileira atual é a crescente temor de que a liberdade de expressão seja silenciada por meio de controle do discurso público. Eu pensei que era só eu que tinha vindo para cá mais civilizado, mas eu vi que todo mundo aqui está muito bem preparado para essas coisas. Eu só queria terminar dizendo para você o seguinte, eu vou tentar fazer isso mais vezes. Porque se tem uma coisa que me irrita, é sair notícia, sabe, da boca do presidente quando ele não falou, sabe, por interpretação. Então, se vocês tiverem que fazer julgamento do presidente, faça depois de ouvir o presidente. Eu estou muito agradecido pela gentileza das perguntas. É engraçado, tem gente que acha que a imprensa é agressiva, mas vocês foram tão gentis e cordiais que eu acho que vocês vão ser repreendidos pelos editores de vocês. Por que você não apertou? Por que você não fez das contas e tal? Mas eu também gosto de aperto. Sua visita reforça a tensão em torno de um sistema judicial e político que muitos veem como excessivamente restritivo. Mas a tendência é que esses desdobramentos acontecendo e com o relatório da OEA sobre a atuação de Alexandre de Moraes no Brasil ficando pronto, que Trump sim volte as suas atenções para o Brasil. Lembrando que há uma espécie de aliança global de alguns líderes de direita, entre eles Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro. Então, Trump vai sim voltar o olhar para a América do Sul. Lembrando que para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, ele chamou Javier Milei e Bolsonaro
para comparecer à cerimônia e não chamou o presidente Lula. A visita de Pedro Vaca não é apenas sobre investigações, ela levanta questões sobre o poder global que interage com o Brasil. Em uma reviravolta, fontes ligadas ao site e a Elon Musk mostram como iniciativas externas podem impactar diretamente o rumo das políticas brasileiras, tornando ainda mais urgente a necessidade de transparência e controle sobre o que realmente está em jogo. Bom, para além da esfera dessa relação com o presidente Lula, a gente vê um relatório aí sobre Alexandre de Moraes. Esse relatório pode prejudicar de alguma forma o ministro do STF? Eu acho difícil. Por quê? Pode prejudicar no campo da imagem, para a gente fazer uma ponderação nesse sentido. Porque o presidente dos Estados Unidos, outros países, eles não podem retaliar necessariamente um judiciário de outro país. Eles podem retaliar o poder executivo do outro país, o governo do outro país. Portanto, se esse relatório imputar irregularidades a Alexandre de Moraes, o principal prejudicado vai ser o governo, Lula. E como Moraes poderia ser atingido nesse sentido? Através da imagem, porque aí a pressão ficaria maior sobre os ombros dele. Porque, assim, no discurso internacional falariam, olha, há um conluio da Suprema Corte, capitaneada por Alexandre de Moraes, com Lula contra opositores de direita, como Bolsonaro, senadores, deputados, manifestantes do campo conservador. E aí a pressão sobre Moraes, né, poderia, de certa forma, a prejudicar a atuação dele na corte, interferir, né, embora ele tenha dito que não vai mudar em nada. Alexandre de Moraes diz a interlocutores que a pressão externa em nada muda a forma dele de atuar. E a gente vê que em relação, por exemplo, ao Elon Musk, procede, né? O Alexandre de Moraes não recuou em relação ao Elon Musk, só liberou a rede social X depois que o X cumpriu todas as exigências que ele pôde voltar ao ar. Então, assim, no campo de sanção, por assim dizer, preocupa mais o governo Lula. No campo da imagem, acaba respingando, obviamente, em Alexandre de Moraes. Né? Porque Trump também tem seus motivos pessoais para guardar uma certa mágoa de Lula. Por quê? Em novembro, a coluna noticiou que chegou ao gabinete de Donald Trump uma fala de Lula, insinuando que a volta de Trump ao poder representaria a volta do fascismo e do nazismo ao mundo. Lula falou isso em uma declaração a uma TV francesa, poucos dias antes da eleição entre Donald Trump e Kamala Harris, e essa declaração chegou a Donald Trump logo depois do resultado das urnas. Ou seja, ali já houve um momento ali de que o presidente dos Estados Unidos ficou, obviamente não gostou dessa declaração do Lula, e logo em seguida a primeira-dama Janja, também com uma declaração muito forte contra Elon Musk em um evento do G20, falou "fuck Elon Musk", e naquela ocasião da declaração de Janja, já era sabido que Elon Musk ocuparia um cargo de destaque no governo dos Estados Unidos. Então, assim, esse relatório tem o potencial de desgastar ainda mais a relação. No campo do discurso, se o relatório apontar irregularidades de Moraes, Donald Trump vai reforçar esse discurso a nível internacional de que há uma ditadura no Brasil e, para além disso, também possivelmente medidas econômicas que prejudiquem o Brasil. Ei, você aí ainda não é inscrito no canal? Fica ligado, dá um joinha e aumenta o volume porque o conteúdo de hoje está imperdível.